Boa noite, eventos! Hoje é dia 4 de maio, nossa primeira aula de buffet e banquetes, ok? A disciplina é SBB. É uma revisão, tá? Porque vocês já tiveram o conteúdo de mise en place. Banquete. O que é o banquete? É uma grande refeição festiva e pomposa. Usualmente, inclui diversas entradas, pratos principais e sobremesas. A pessoa que organiza e cobre os gastos é normalmente chamada de anfitrião. Normalmente, tem como propósito uma celebração, um casamento, angariar fundos para a caridade. Organização de buffet e banquetes. A importância do profissional de eventos. No atendimento e na qualidade técnica operacional, surgiu da necessidade de capacitar as pessoas do setor ou não de alimentos e bebidas, para melhor atender, vender, elaborar cardápios, além de uma postura ética profissional e do asseio pessoal, mas também propor ferramentas técnicas para otimizar o tempo na mise en place. O que é mise en place? Mise en place é uma palavra de origem francesa que significa colocar em ordem, ok? Vamos dar continuidade. Nós temos a mise en place do salão, que é um conjunto das operações preparatórias para o serviço do restaurante, facilitando a execução do trabalho. Então, existe um procedimento operacional padrão em que o funcionário precisa efetuar. Nós temos lá ventilar e limpar a sala, verificar o sistema de iluminação e som, verificar a limpeza dos sanitários, cuidar dos arranjos de flores de decoração do salão, polir e separar o material de mesa, revisar os menages e abastecer se for o caso, e arrumar as mesas. Serviço de mesa. O serviço de mesa inicia-se com a arrumação das mesas, denominado por mise en place. Podemos fazer a arrumação das mesas de acordo com o prato servido para o cliente. A mise en place é feita justamente para agilizar os serviços no momento do atendimento da solicitação feita pelo cliente. Nessa figura, na mise en place de base simples, nós temos um garfo e uma faca de mesa, uma taça d'água e um guardanapo. Se o cliente pediu peixe, então o garçom virá e retirará a faca e o garfo de carne, que é o de base simples, né? Para a faca de peixe e o garfo de peixe. Se ele pedir o vinho, a taça de água continuará aqui e entrará logo um pouco mais acima a taça de vinho branco. Temos o mise en place de serviço à la carte. Nós temos aqui os dois talheres de base, o prato raso, guardanapo e o prato de pão ou couvert. E ali, logo ali em cima, também nós temos a taça d'água. O mise en place de serviço de banquete, nós temos aqui colher de sopa, faca de peixe, faca de mesa ou de base. Tem o supplá, que é aquele prato de cobre ou de sisal, tem vários tipos de material, né? Que coloca por baixo
do prato raso, aí nós temos prato fundo, garfo de mesa, garfo de peixe e um guardanapo. Esse guardanapo pode sim estar aqui com algum tipo de dobradura em cima do prato, ok? Temos aqui, logo em cima dos garfos, o prato de pão ou de couvert e a faca de pão. Em cima do prato ficam os talheres de sobremesa. Percebam que cada talher que está aqui em cima, que são de sobremesa, tem uma direção correta. A faca fica posicionada com a ponta para o lado direito, o garfo para o lado esquerdo e a colher para o lado direito. Já as taças, nós temos a taça d'água, taça de vinho tinto, taça de vinho branco e um pouquinho atrás a de champanhe. Nós temos aqui uma imagem do aparador que serve para organizar todos alguns pratos, os menages, os galheteiros, ok? Os sachêzinhos, né? Então esse aparador serve para facilitar ali a retirada desses itens no salão do restaurante. O guéridon, que é o carrinho auxiliar, ele é utilizado para auxiliar o serviço à inglesa indireto, onde o prato é montado sobre o guéridon, ou também para flambar o alimento próximo ao cliente. Roupas do restaurante. Para montar a mesa, nós temos a seguinte ordem que deve ser seguida. Primeiro entra o moletom. O moletom é um tecido realmente igual ao moletom, flaneladinho, todo de elástico ao redor e se encaixa perfeitamente à mesa. Depois entra a toalha de mesa e, por último, o naperon ou cobre-mancha. Sempre o naperon terá uma cor de destaque da toalha abaixo, ok? O cobre-mancha ou naperon, ele serve para que a toalha de mesa não seja lavada todo dia, ok? E nós temos também o guardanapo. Nomeação dos talheres. Então, nós temos aqui a faca de base ou faca de mesa. Nós temos aqui a faca steak, que é a faca de carne. Nós temos aqui a faca de peixe. Nós temos aqui a faca de sobremesa e a espátula. Nós temos aqui esse garfinho de ostra, como vocês podem estar visualizando. O garfo de peixe, tá vendo que a pontinha dele aqui, ó, é diferente. O garfo de sobremesa e o garfo de mesa ou de base. Com relação às colheres, nós temos a colherzinha de café, a colherzinha de chá, a colherzinha de sobremesa, a colherzinha bailarina, a colher de sopa e a colher de açucareiro. Temos a colher trinchada, a colher de arroz e a concha. Tipologia dos copos. Então, nós temos a taça de champanhe, que é mais comprida, mais estreita, a taça d'água, que é mais larga, um pouquinho mais alta com relação às demais taças. Depois nós temos a taça de vinho tinto, vinho branco e licor.
Temos aqui o copo On the Rocks, o copo de Martini, o copo Long Drink, tulipa ou copo de cerveja. Tipologia dos pratos. Então, aqui tá tudo um em cima do outro. Então, vamos lá. Prato raso, prato fundo, o prato de sobremesa, o prato de pão ou couvert e a terrina ou cumbuquinha ou cumbuca, né, que as pessoas nomeiam de várias maneiras. Pessoal, se houver alguma dúvida, nós já nos encontraremos na nossa classe virtual e eu irei passar uma atividade para vocês, tá certo? Até daqui a pouco.